Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, só esperar um pouquinho de praxe. Espera uns minutinhos até dar tempo pro povo chegar. Pode ser? Boa noite, Nicole. Beleza. Não vai ficar muito pequeno os slides. Você consegue ver bem os slides? Eu vou fazer dessa forma para poder deixar a aula gravada. E daí tem um pessoal que não vai conseguir assistir a aula agora e pedir para eu gravar. Tá. Aproveita se quiser fazer aquele storyzinho para ajudar também, né? É... Só, vocês receberam o e-mail na caixa principal ou caiu no spam? Caiu no spam, caixa principal. Ah, é estranho, o pessoal tá falando que tá caindo no spam mesmo. Uhum. Então tá. Acho que volta semana. Não é na semana que vem que volta as aulas no UFSC, né, gente? É na outra semana só, né? Uhum. Beleza. O pessoal tá chegando por aí. Boa noite quem tá chegando por agora. Beleza. Só mais um pouquinho, tá, gente? Mais uns 5 minutinhos pra ver se mais alguém chega. Se estão chegando, já começamos já. Ah, vocês viram que eu mandei no e-mail lá dois links, né? Pra não acontecer o que aconteceu na semana passada. Eu mandei um link para o seu principal. E aí, caso não dê tempo de finalizar só nessa chamada, a gente acessa naquele outro link que tá no e-mail também. Beleza? Aí fica mais tranquilo também, não preciso sair correndo no final, que nem fizemos na semana passada. Show. Deixa eu ver aqui. O celular está passando. Uhum. Então tá, meu povo, já vamos começar. Só deve chegar daqui a pouquinho, eu vou aceitando por aqui. Beleza, me ouvem bem, não tá dando muito ruído. Tô meio fanho que essa semana eu tô meio bichado. Esse final de semana eu já tô ruim da garganta. E olha que eu nem bebi, imagina se tivesse bebido. Aqui. Beleza, vamos começar?
Pior que é, né, cara? Isso na real é abstinência, né, cara? O cara não bebe, daí fica ruim. Se o cara bebe, tá tudo certo. Ingestão de álcool, né? Mata tudo que tem ruim. Então tá, meu povo, vamos lá, vamos começar. Para não delongar muito. A aula de hoje é mais de boa, mais leve, digamos assim. Semana passada a gente falou um pouquinho mais sobre uma questão mais teórica, uma coisa que eu gosto de falar, né? Eu falo demais, aí já viu. Aí começa a falar, não acaba mais, né? Hoje é uma coisa mais. Não mais leve, mas uma coisa bem importante, né? Uma coisa que tá acontecendo muito no Instagram hoje em dia. E, nossa, tá me enchendo o saco. Daí eu falei, não, eu tenho que fazer uma aula sobre isso e compartilhar um pouquinho do que eu sinto. E eu acho que vocês vão ver que é mais ou menos o sentimento mútuo que vocês devem ter também, né? Então, o tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre deixando de ser trouxa, né? Para quem não pegou a referência do pôster de divulgação da aula, vocês estão vivendo errado, tá? Para quem não pegou essa referência, é bom começar a assistir Harry Potter desde ontem, ok? Então, para quem não tá ligado nessa referência, esses caras da foto aí, o pequenininho de óculos, para quem não sabe, é o Harry Potter, né? E o outro ali atrás é um dos professores que dão aula para ele em um dos filmes, digamos assim, né? E é um cara que é um charlatão. É um cara que todo mundo acha que ele é muito bom, que é como se fosse uma lenda dos bruxos, alguma coisa assim, e não sabe nada, né? Então, basicamente, é, é um trouxa, digamos assim, que tenta enganar todo mundo. Tá? E basicamente é o que a gente encontra hoje na rede social. Um bando de gente que fala que é muito boa naquilo que faz, um bando de expert, digamos assim, né? Um monte de expert, porém, como vocês param para prestar um pouquinho mais de atenção, vocês veem que, meu Deus do céu, só fala porcaria, né? E hoje eu vou dar algumas diquinhas bem, eu acho que, eu acredito que alguns de vocês já saibam, mas uma boa parte delas é bem legal vocês saberem, tá? Se vocês não souberem, já fica bem importante, para vocês conseguirem diferenciar, tipo, o cara que realmente sabe das coisas do cara que é só o guru da saúde, né? Então, essa aula voltada para profissionais da área da saúde, não necessariamente fisioterapeutas, como a maioria de vocês estão vendo aqui que é fisioterapeuta, eu vou conseguir dar alguns exemplos dentro da área, beleza? Então, para quem não me conhece, tá aí meu nome. Meu nome é Vitor Kinoshita. Segue lá nos Instagrams da vida e manda um oi, beleza? Vamos começar. Resumidamente, o que vocês vão ver na aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma introdução sobre o tema. Eu vou tentar abordar um pouquinho da questão da prática baseada em evidência, tá? Então, o que é isso? Como é que eu deixo de ser trouxa nesses tempos de um monte de guru na internet? Simplesmente você tem que ter um pouquinho de base do que é ciência, do que é evidência, tá? E assim você consegue ter uma noção, de quem está falando a verdade ou não, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre prática baseada em evidência, vou falar um pouquinho sobre a importância da prática baseada em evidência, tá? Nada de muito profundo, tá, gente? Porque PBE, prática baseada em evidência, se a gente for parar para pensar, é algo que eu mesmo fui começar a entender mais só no mestrado. Então é um tema um pouco mais aprofundado, mas eu não vou aprofundar tanto, vou deixar uma coisa mais especial, só que já vai ser bem suficiente para quem não tem noção do que quer saber conseguir diferenciar, principalmente na rede social, os caras que sabem ou não sobre isso, tá bem? Eu vou dar uma introdução de como começar em PBE, então, tipo, vai ser só vocês veem como é que vocês podem começar a ver as coisas a partir daqui, e a partir daí vocês vão implementar isso no último tema ali, que é as dicas para deixar de ser trouxa, tá? E não cair no papinho desses caras que só querem tirar uma grana de vocês, né? Tem vários exemplos para contar. Enfim, na minha área, que eu gosto bastante de estudar, de ler, e etc., que é questão de coluna em si, tem muito, mas muito, tá? Vocês viram que semana passada a gente falou de dor lombar, é um tema muito relevante, é um tema que atrai muita gente e que muita gente gosta de falar. E é o tema que, se eu não me engano, é o tema que mais tem gente que fala merda. Olha que eu tô pra ver um tema onde o pessoal consegue difundir tanto e achar que tá bombando, só que bom, realmente bomba no Instagram, né? Com milhões de seguidores, milhões não, milhares de seguidores, mas só conseguem falar merda, basicamente, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas,
A introduçãozinha basicamente é que hoje nós estamos cheios de guru na internet, né? Os que começaram principalmente com os tais dos gurus do marketing, né? Ah, marketing digital. Ah, como fazer não sei quantos R$ 1.000 em tanto tempo. Ah, como ficar rico, promessas de milhões e milhões de reais, etc. Como mudar de vida, né? Isso começou a aparecer, aparecer, aparecer. E logo em seguida começou a aparecer os chamados gurus da saúde, né? Então eu não vou me reter só sobre o guru da fisioterapia, né? Então, o guru da saúde a gente tem de tudo, cara. A gente tem guru na medicina, a gente tem um guru da enfermagem, a gente tem um guru da, da educação física, tem muito também, dos personal, dos bombados da academia, tem muito da nutrição também, muito cara que fala merda de nutrição. Então, assim, todos esses caras, se você tiver um pouco da base que a gente vai falar hoje, você consegue filtrar. Por exemplo, não quero usar isso na fisioterapia. Eu acho que, sei lá, não tem necessidade. Eu posso usar isso, por exemplo, na nutrição. Eu achei um cara no Instagram que fala lá sobre, sei lá, carboidrato. Aí o cara começa a falar que carboidrato não engorda. Aí o cara começa a falar que carboidrato é fonte de cálcio, sei lá. O que tu pode fazer? Tu vê o que esse cara tá falando, vê se ele tem algumas referências, o que ele tá citando, pesquisa, dá uma olhadinha no que ele tá falando e realmente vai ver se o cara tá falando merda ou não. Isso é relativamente fácil, tá? Mas eu vou dar umas dicas de como você fazer isso de forma mais sucinta e fácil, tá? O que o guru da saúde quer fazer? Ele vai te oferecer, por exemplo, aqueles cursos de como fazer 10K no mês. Ele vai te oferecer aqueles cursos de como o produto que ele está vendendo é a cura de tal sintoma, é a cura definitiva de algum sintoma ou de alguma doença, né? Já vi gente vendendo produto para curar diabetes, já vi gente produto para curar câncer, já vi gente vendendo produto para curar osteoartrose, sei lá, tendinite, e etc. Tá? Então, assim, tem de tudo. Hoje em dia tem de tudo. O cara vendendo, sei lá, pozinho de não sei o que pra curar depressão, entendeu? Então, assim, tem muito disso, tá? E da nossa área, especificamente, na fisioterapia falando, tem muito cara vendendo técnica, tá? Técnicas infalíveis para tratar o seu paciente. Então, aprenda comigo a técnica de, sei lá, de terapia manual cognitiva da encarnação, que você vai tratar todos os seus pacientes de uma vez só, ou de uma forma muito fácil, etc. A primeira dica que eu vou dar já para vocês que estão aí. Isso não existe, tá, gente? Técnicas infalíveis, 100% de acerto. Aquele cara que fala, não, você usa isso aqui que é batata. Qualquer paciente você, especificamente nesse sentido, você utilizar essa técnica, você vai conseguir curar esse paciente. Não, isso não existe, tá? Até porque, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que a gente tem uma coisa chamada de... esqueci o nome agora. Mas é aquela coisa do você ter 95% de chance da coisa dar certo, tá? Que é quando uma coisa pode dar certo, com uma grande chance de dar certo, porém você sempre tem um risco de não dar certo, tá? Isso é ciência. Isso é a gente falar que não é uma técnica infalível que vai curar a pessoa 100% das vezes, né? Muitas vezes a pessoa pode muito bem usar alguma medicação, por exemplo, e não dar certo. Por exemplo, a gente tem os antibióticos, que são basicamente a medicação feita para acabar com bactérias, né? Porém, não são todas as pessoas que vão conseguir utilizar o mesmo antibiótico, por exemplo. Então, a gente tem pessoas que um tipo de antibiótico não dá certo e pessoas que esse mesmo tipo de antibiótico pode dar certo, tá? Às vezes, numa maioria dessas pessoas, ele vai dar certo, em outra parte, não. Então, a primeira coisa, cuidado com esses caras que falam que tem algo 100% eficaz, tá? Isso não existe, nunca vai existir, tá? Até porque se algo for 100% eficaz, ou é uma mentira, como eu tô falando pra você já, ou então, sei lá, esse cara tá vendendo na internet porque ele é burro, porque se ele tiver uma coisa 100% eficaz, ele já deveria estar muito rico e, enfim, não precisaria fazer, sei lá, propaganda na internet pra isso, né? Vamos lá. Quais são as principais desculpas, então, desses caras que falam sobre técnicas infalíveis, que falam sobre produtos infalíveis, etc, tá? Se tratando de técnicas, tá? Ele vai sempre falar, na minha prática funciona, tá? É aquele cara que fala, tenho mais de 10 anos de experiência, mais de 25 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência, sei lá. Eu já curei 10 mil pessoas com essa técnica, já curei não sei quantas mil pessoas falando isso, não sei o quê. Aquele mesmo cara que vai falar que a prática é soberana, tá? Aquele cara que vai falar que pra que estudar se na minha prática dá certo, tá? E aquele mesmo cara que artiga só pra gastar dinheiro, tá?
Já tive alguns relatos disso, tá? Alguns, acho que até eu comentei com o pessoal, alguns pessoal que tá aqui na sala hoje, que isso aconteceu até no passado durante um dos estágios, tá? Então, é bem comum, infelizmente, que aquele cara que fala que não, porque eu faço isso porque eu sou muito bom, não, porque eu que tenho a mão, não, porque eu que sei a técnica milenar que vai curar tal coisa. Não, isso não existe, gente, tá? Experiência é importante? Sim, com certeza. Porém, experiência não alinhada a outros fatores que nós vamos ver daqui a pouquinho não serve para nada, tá? Então, cuidado. Se o cara, a primeira coisa que ele fala, ah, não, é porque na minha prática dá certo, tá? Beleza, na sua prática pode dar certo, porém, às vezes o paciente que você está atendendo é um paciente que é igual, né? Às vezes você vai pegar pacientes numa mesma linha de problemas. E isso acaba dando certo, né? Por sorte ou por azar, tá? Então isso acaba sendo muito mais um jogo de sorte ou azar do que competência, tá bem? Ah, que tive até uma discussão com o médico uma vez na época da pandemia. Isso na época de Facebook ainda. O cara falando enfim, de terapias complementares lá, de as coisas de, como fala? Ah, cloroquina, ivermectina, essas coisas. Aí eu fui lá. Isso. Boa, Pedro. E daí eu falei, cara, é meio que não tem muita coisa que fala sobre isso, né? Não tem muita coisa que comprova isso aí que tá falando. Aí ela veio falar pra cima de mim, não, porque eu já tratei não sei quantos mil pacientes, que não sei o quê, que eu tenho não sei quanto tempo de experiência. Aí eu falei, tá, só que tu não sabe pesquisar, pelo visto, né? Tu não sabe pra onde correr se você não der certo a tua técnica, né? E aí ele já ficou puto, enfim, normal. São coisas de profissionais, tá? Então hoje vocês vão ver como a gente consegue fugir um pouquinho disso. E se tiver que dar uma carteirada num desses caras, vocês vão ter capacidade para fazer isso, tá bem? Então, resumidamente, como deixar de ser trouxa? Aprendendo a prática baseada em evidência, tá? Então, não, para você não cair nesses papinhos, aprende o que é prática baseada em evidência. O que que é isso? Ah, bom, como eu falei pra vocês que eu gosto bastante da questão de dor lombar, dor nas costas, etc. Parece muito pra mim. Ah, técnica de liberação miofascial para dor lombar. Beleza. Técnica de liberação miofascial para dor lombar. Isso vai curar qualquer tipo de dor lombar. Não, se você parar para estudar dor lombar, terapia hormonal ou liberação miofascial serve para um tipo de dor lombar específico, é muito específico. Então você já sabe que o cara ficou numa ladainha muito grande, tá bem? É só você parar para pesquisar. Parei para pesquisar, falei, ó, entrei no guideline, olhei lá a dor lombar não específica e vi lá que para tal dor lombar isso funciona. Agora, para outra dor lombar não vai funcionar. Então o cara já tá falando uma ladainha muito grande. Tá? É simples isso, muito simples mesmo. Tá bem? Então, como é que eu faço para aprender prática baseada em evidência? Primeiro que eu tenho que saber o que é prática baseada em evidência. Né? Prática baseada em evidência nada mais é de que você ter a tua prática, você ter a tua prática clínica, você saber o que está fazendo, baseado no que a gente tem de melhor evidência científica na área. Né? Então, o que, que você vai ter de evidência científica? Você vai ter artigos científicos, você vai ter revistas científicas, você vai ter guidelines, que são formas de você, são como se fossem instruções para você seguir. Você vai ter, enfim, bom, pesquisadores ou doutores experientes na área que você pode seguir também, entendeu? Então, assim, é uma forma de você tentar seguir um caminho baseado no que o mundo inteiro está em acordo de que seja o melhor caminho, ok? Então, basicamente, a prática baseada em evidência, ela tem três pilares, digamos assim, tá? É importante eu só saber a teoria sobre o negócio? Não, eu tenho que ter três pilares básicos. Eu tenho que saber a melhor evidência, que é o que está aí na tela de vocês, né? Aquelas nas três bolinhas. O que é a melhor evidência? O que eu tenho de melhor publicado sobre o assunto? Será que eu tenho uma revisão sistemática sobre o assunto? Será que eu tenho um ensaio clínico randomizado sobre o assunto? Será que eu tenho, sei lá, um guideline sobre o assunto? Então eu tenho que estar a par disso, ok? É a melhor evidência possível. Outra coisa importante, experiência clínica. Se eu, para tratar dor de cabeça, isso hipoteticamente, tá, gente? Se eu, para tratar dor de cabeça, eu tenho que saber fazer uma técnica de, sei lá, de reiki milenar, que é batata para dor de cabeça. Eu sei fazer essa técnica de reiki milenar? Não. Então quer dizer que eu não tenho experiência nessa área. Ou seja, um dos outros pilares é experiência clínica, ou seja, eu tenho que saber aplicar aquilo que está nos estudos. Se eu não tivesse experiência, eu já não estou trabalhando com PBE,
ok? E outra coisa que muita gente não leva em consideração e que é de suma importância é o que a gente fala de valores do paciente ou mesmo condições locais. O que é isso? Não adianta nada falar para o paciente que se eu fizer, sei lá, uma técnica de liberação facial que é batata para melhorar a dor nas costas dele. E esse paciente já ter feito essa técnica semelhante ou a mesma, ele reconhecer que essa técnica não faz bem para ele, não adianta eu querer forçar. Ou seja, se esse paciente achar que essa técnica não vai fazer bem para ele, eu não vou conseguir usar porque ele vai rejeitar ou mesmo vai piorar o sintoma dele. Tá? Isso serve para crenças, por exemplo. Ah, o paciente gosta de passar creme de arnica nas costas porque acha que melhora as costas dele. Beleza, eu vou falar para ele parar de fazer porque isso não funciona, porque tem evidência falando que não funciona? Não, eu vou jogar com isso com o meu paciente. Eu vou falar para ele, ó, filho, pode fazer? Pode. Se não fazer, não vai fazer mal para ti. A não ser que você tenha uma alergia. Porém, não deixe de fazer o que eu estou te pedindo, ok? Então, isso é uma forma de você ganhar o paciente, mas também levar em consideração a crença dele, ok? Então, são três pilares, basicamente. Melhor a evidência possível, a tua experiência clínica e o que o paciente acredita que seja bom, ok? Isso cria um jogo bem perplexo, digamos assim, quando a gente fala de tratamento de pacientes, né? Então você tem que levar em consideração o paciente, você tem que levar em consideração você mesmo, e você tem que levar em consideração tudo que o mundo fala que é o melhor, tá bem? Isso é prática baseada em evidência, tá, gente? Qual a importância de prática baseada em evidência? Qual a importância de eu saber isso aqui? Tá? Basicamente, eu vou ter uma melhor atenção, principalmente para prevenir algum tipo de condição, como morte, por exemplo, que é uma condição bem importante, para quem não acha que é importante, vou dizer que é, tá? Aproximar a pesquisa da prática, ou seja, trago aquilo que está na pesquisa, que está no papel, e trago para minha prática clínica, isso é bem importante. Atualizar o conhecimento, então manter-se atualizado com a educação continuada, isso é extremamente importante. Não adianta nada eu fazer uma abordagem que, sei lá, ano que vem ou esse ano mesmo, ela caia por terra porque os estudos estão mostrando que não funciona, e eu levar em consideração só que eu sei que funciona, ou só que eu sei que para mim aquilo é bom, não é o correto, tá? Que é uma coisa que dificulta bastante ainda hoje em dia, principalmente com profissionais mais antigos, que sempre aprenderam que uma técnica é muito importante, que um tratamento é muito importante, e acaba esse tratamento caindo por terra, eles tendem a teimar um pouco isso, tá? Isso também entra questão de briga de ego. Então, o cara gastou R$ 10.000 numa formação, depois de 10 anos essa formação não serve para mais nada. E não vai querer largar o osso porque ele gastou uma grana em cima disso, entendeu? É compreensível? Do ponto de vista pessoal, sim. Porém, não é a coisa mais ética ou muito menos baseado em evidência que ele possa fazer, tá? Então, é bem complicado, tá? E é difícil conseguir lidar com isso também quando você tem um colega que faz isso, tá? Se eu posso ir para outra aula, uma aula talvez que a gente possa discutir sobre interação social entre profissionais e colegas, é bem importante. Também ele a PBE meu Deus, poupa tempo ao procurar melhores informações, ou seja, se eu sei como utilizar a prática baseada em evidência, eu sei que eu posso ir numa base de dados e lá nessa base de dados vai ter a melhor informação possível para mim. Então eu não vou precisar perder tempo, sei lá, ir numa biblioteca como se faziam os astecas, ou indo, sei lá, num professor da Tailândia que é mestre no assunto. Não, eu posso muito bem saber como trazer isso para minha prática clínica muito rápido. E nós vamos discutir um pouquinho disso também mais pra frente, tá? E principalmente, que eu acho que a parte mais importante da prática baseada em evidência, respaldar o profissional, tá? Respaldar a pessoa profissionalmente. O que é isso? Digamos que eu comece a fazer um tratamento com o meu paciente, o meu paciente não se ache beneficiado desse tratamento ou que se sinta, sei lá, maltratado pelo tratamento e ele decide me processar. Caso esse meu tratamento seja baseado em evidência, caso esse tratamento seja baseado em condutas utilizadas de uma forma correta, tá? Isso é um respaldo para mim. Ou seja, isso também serve para que pessoas que utilizem de técnicas que não são respaldadas pela evidência científica tenham um pouco de cuidado. Por quê? Imagine que você tem uma técnica, que não é difícil de imaginar essas técnicas, que não tem evidência que diga que funciona. E essa técnica, porventura, causa, sei lá, uma alergia nesse paciente. O
que esse paciente pode fazer? Essa alergia pode se alastrar, isso pode causar um dano na pele, isso pode gerar uma cicatriz, que pode gerar um dano, sei lá, estético para a pessoa. Essa pessoa pode muito bem ir lá e te processar. Por quê? Porque você fez a cagada. E como é que você vai se respaldar disso, sendo que essa técnica, sei lá, não tem evidência? Não tem como se respaldar, ok? Então, além de tudo, você também fica protegido pela questão de saber fazer o que é correto, de estar fazendo uma técnica respaldada, onde você sabe os benefícios e também os possíveis malefícios, que por vezes é a parte mais importante, saber o que você pode ser que aconteça para que você consiga resguardar esse paciente disso, tá? Então, saber que você estando baseado em evidência te respalda de um possível processo, de possivelmente perder muita grana em processos, também é bem importante, tá bem? E quando você acaba trabalhando um pouco, quando começa a trabalhar com pessoas e interagindo com pessoas, você vê que cada vez mais, esses próximos anos, e agora mesmo já está rolando isso, de pessoas que conhecem os direitos, pessoas que têm noção, às vezes tem até noção de PBE já, e que sabem que se você fizer uma técnica que não tem nada a ver com o que ela deveria fazer, pode muito bem te processar. Então, ainda mais com pessoas cada vez mais informadas. Então, cuidado com isso, gente. Então, por isso, ainda mais importante saber PBE para você não tomar um processinho na cara, né? E outra coisa que é importante, que eu esqueci de tirar essa imagem, não sei porquê, é isso aqui, tá? Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu uns tempos atrás, que vocês vão notar um pouquinho dessa importância do PBE também, tá? Vamos voltar ali para 2019, especificamente de 31 de dezembro de 2019, tá? O que aconteceu nessa data? O OMS começa a alertar sobre casos de pneumonia numa cidadezinha chamada de Wuhan, lá na China, tá? Acho que você deve conhecer essa história, né? Tomara que conheça, tá? Dia 7 de janeiro, o que rolou? Esse novo tipo de vírus, denominado coronavírus, que é um vírus comum, até para resfriados, tá? Ele começa a sofrer algumas mutações e daí lá em 11 de fevereiro ele é chamado de SARS-CoV-2, que é responsável por causar a chamada Covid-19, ok? Que é um tipo de doença que leva à morte muitas vezes, né? Lá no dia 30 de janeiro, a OMS declara então o surto dessa doença e em 11 de março a OMS decreta a tal da pandemia que a gente passou por um tempinho, né? O que é a base disso aqui? O que eu tenho que saber disso aqui? Imagina você numa situação que você tem um vírus se espalhando pelo mundo, né? O que você tem que fazer? Você tem que achar forma de conseguir combater esse vírus, correto? Ótimo. Então, como eu combato esse vírus? Ah, eu tenho que achar uma medicação? Ah, eu tenho que achar uma vacina? Ah, eu tenho que achar, sei lá, um outro vírus que combata ele? Não sei. Quem vai fazer isso? Pesquisador. Quem vai fazer isso? Cientista. Então, ele vai correr atrás, vai ver o que tem de formas de conseguir tratar isso e, por vezes, tentar chegar no consenso através de estudos em cima da área. Correto? Perfeito. O que começou a acontecer, né? A primeira coisa que aconteceu foi sair esse estudinho. Esse estudo, se não me engano, lá, fevereiro de 2020. Isso mesmo, então logo que a pandemia estava para explodir no mundo todo, tá? Que foi esse estudo que trouxe a ideia de que uma medicação, sendo elas Remdesivir e a própria cloroquina, poderiam levar a um tipo de benefício contra o coronavírus em ensaios in vitro. O que é um ensaio in vitro? Eu pego o meu vírus e olho microscopicamente se alguma coisa vai conseguir fazer com que esse vírus não procrie ou mesmo que diminua os seus níveis, correto? Então, esse estudo falou, um estudo chinês, falando que realmente, se você faz uso dessas medicações com esse tipo específico de vírus, talvez é possível que sim você consiga combater ele, tá? O que aconteceu? Em março desse mesmo ano, esse pesquisador aí, o chamado Didier enfim, Raoult, não sei falar em francês, ele fez um estudo utilizando a cloroquina como forma de tratamento para pessoas com Covid-19, tá? E o que foi que ele achou de interessante nesse estudo? Que 100% dos pacientes com Covid-19 foram curados utilizando cloroquina. Olha que coisa maravilhosa, né? Você tem um estudo, você pega um grupo de pessoas e todas as pessoas do teu estudo foram curadas através da medicação. Perfeito. Medicação perfeita, correto? Lembra que a gente comentou agora há pouco que qualquer tipo de tratamento que seja 100% eficaz, ele ou é muito superestimado ou ele é mentiroso, tá?
Então vocês vão ver por quê. Qual foi o grande problema desse estudo? Basicamente, ele ocultou alguns detalhes. Então, basicamente, ele excluiu alguns participantes. Então, por exemplo, pacientes que tiveram algum tipo de efeito colateral, como náusea, ou mesmo que decidiram não fazer o tratamento, ele excluiu. E pessoas que foram transferidas para UTI ou mesmo vieram à morte, ele também excluiu do estudo, ok? O que que isso faz? Com que o número de pessoas estudadas diminua bastante, tá? Então, um dos problemas desse estudo foi que foram muito poucas pessoas avaliadas, tá? Se não me engano, não chegou a 30 pessoas nesse estudo. O único detalhe que esse estudo avaliou foi a medição da carga viral, ou seja, ele só avaliou se essas pessoas tinham muita carga de vírus dentro delas ainda, tá? Ele não avaliou sintoma, ele não avaliou problemas pós a utilização da medicação, ele não avaliou se a pessoa tinha risco maior ou menor de morte, ou mesmo de sequelas, tá bem? Ele não fez um estudo aleatorizado, o que que é isso? Ele não pegou pessoas subdivididas em grupos e comparou, tá? Então não houve comparação de grupo. O que que ele fez? Simplesmente ele foi lá no hospital, deu medicação, tá? Os que ele viu que teve melhora, ele botou no estudo. Os que não tiveram melhora, ele tirou do estudo. Ok? Então, óbvio que isso fica fácil, né? Todas as pessoas melhoraram, são essas pessoas que eu vou publicar, né? Foi em março, tá? Foi quando basicamente a pandemia começou mundialmente, tá bem? O que aconteceu depois disso? Estados Unidos aprova tratamentos para a malária para combater o coronavírus, diz Donald Trump, lá em 19 de março de 2020, tá bem? Basicamente, o Trump viu isso tudo, falou, opa, legal, vou começar a usar essa medicação para tratar o problema aqui nos Estados Unidos, né? Tanto é que ele fez várias campanhas para que as organizações responsáveis por medicações nos Estados Unidos aprovassem esse tratamento, correto? O que aconteceu logo em seguida? Aqui no Brasil, mesma coisa. Isso foi dia 19 de março, dia 21 de março, aqui no Brasil, o nosso presidente na época também aprovou isso e fez com que os responsáveis pelas medicações do Brasil também incentivassem isso. Então, ele fez com que a gente produzisse mais essa medicação, fez com que os órgãos de saúde também oferecessem esse serviço com mais frequência para que a gente conseguisse tratar a Covid, ok? Não vou julgar, porém, era o único estudo que tinha na época, tá? Era algo que o pessoal estava desesperado para tentar buscar algum tipo de melhora, tá? Porque a situação estava ficando bem feia, tá? Não vou entrar em questão política no negócio, tá bem? Mas vou entrar no que aconteceu logo em seguida, tá? Isso foi em março. Em junho, então, março, junho, julho, agosto, opa, março, junho, julho. Oh, meu Deus. Março, abril, maio, junho. É, isso, 4 meses. 4 meses depois, basicamente, saiu esse estudo, tá? De uma equipe inglesa. Esse estudo é denominado aqui como Recovery, que foi um estudo bem grande, que envolveu vários cientistas do mundo todo, que investigou a utilização da mesma medicação em pacientes hospitalados. Agora, esse estudo ele conseguiu sim avaliar a questão dos benefícios da medicação em pacientes hospitalados, principalmente risco de morte, risco de internação em UTI, tá bem? E enquanto aquele outro estudo falava de 30 pessoas, ele pegou 1.500 pessoas, 1.500 indivíduos internados, ok? Qual foi a conclusão? Nenhum benefício para pacientes hospitalizados trazido pela medicação citada. Ou seja, ele simplesmente falou, não funciona, então para de usar. Logo depois desse trabalho sair, todas as organizações mundiais de saúde relacionadas a medicações falaram, não, vamos parar porque realmente não faz sentido a gente ficar usando uma coisa que não funciona, né? Foi o que aconteceu no mundo? Numa boa parte sim, também em outras partes, como nós já sabemos, não. Ok? Tanto é que logo depois, o próprio autor daquele primeiro estudo lá, o francês, ele se retratou. Isso foi essa reportagem de 2021, tá? Então, ó, o maior defensor da medicação, o médico francês, admite que o medicamento não reduz morte, por exemplo. Então, ele admitiu que a medicação não funcionava para esse tipo de problema, ok? Qual o grande problema disso, tá? A gente teve, nesse meio tempo, de 4 meses, um número considerável de mortes, tá? E as políticas de incentivo a essa medicação também causaram problemas, tá? Então, aqui uma reportagem de 2021 para vocês,
que se em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, a gente teve quase 200 mil mortes, em 2021 foram quase 430. Ficou em 424 mil mortes, tá? Somando o total dos 2 anos, fomos para 619 mil mortes devido ao Covid, tá bem? Foi devido a incentivo errado na medicação? Não sei. Foi devido à falta de preparo sei lá, do serviço de medicina no país? Não sei, tá bem? Mas o que a gente sabe dizer é que uma tomada errada de decisão com relação a algum tipo de tratamento medicamentoso causou todo esse estrago. Tá? Então vejam que a pessoa que não sabe interpretar um estudo científico ou sei lá, algum tipo de informação relevante no assunto tem um risco gigante de causar um problema enorme, tá? Nesse caso, óbvio que é um caso totalmente à parte, é um caso que envolve outras coisas também, tá? Porém, foi um dos casos mais graves que a gente teve nos últimos, bom, na existência da raça humana, provavelmente, tá bem? Trazendo isso um pouquinho mais para nós, tá? Aqui é o estudo que eu utilizei para pegar as referências, tá? Esse foi publicado no final de 2022, tá? Que é o The Rise and Fall of Hydrochloroquine e Chloroquine em Covid-19. Ele pega desde o começo de quando começaram os estudos falando sobre cloroquina e Covid-19 e até hoje em dia, até o final disso, tá bem? E até os resquícios que isso deixou, tá? Vale a pena ler para quem quiser, tá bem legal, tá? Mas trazendo isso um pouquinho para nós, tá? O que a gente tem que tomar como lição disso? A gente tem que tomar como lição que prática baseada em evidência é extremamente necessário, tá? Óbvio, não vamos comparar com o tamanho do estrago que foi feito. Porém, trazendo para a nossa vida, isso a gente utiliza todos os dias, bem? E tem alguns passos para a gente começar a falar sobre isso, alguns passos para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o PBE. Então, basicamente, eu não vou usar PBE apenas para saber que um cara é charlatão ou outro cara não é. Eu vou utilizar PBE para saber o que eu posso fazer de melhor para o meu paciente, o que eu posso fazer de melhor para minha família, o que eu posso fazer de melhor para quem eu quero bem. Bem? Então, PBE é para tudo isso, não só para você evitar catástrofes, obviamente, né? Mas é também para você saber o que de melhor tem. E o que de melhor tem é de evidência. Então, lembrando aquele tripé que nós falamos sobre evidência, sobre o valor do paciente e sobre experiência clínica, a gente vai focar um pouquinho sobre a questão de evidência, que é onde a gente já consegue, só sabendo um pouquinho mais sobre evidência, a gente já consegue ver o cara que está falando ou não está falando a verdade, tá bem? O primeiro passo para a gente saber um pouquinho sobre evidência é saber sobre o tipo de estudo, tá bem? Para quem nunca viu, existe tipos diferentes de estudos científicos, tá? Então não é só você ir lá, abrir uma revista científica ou você ir lá no site de um journal científico e ver lá que o estudo tal fala isso, então isso vai ser a realidade. Não, a gente tem níveis para isso, a gente tem níveis de relevância no meio científico, tá bem? Então, vejam que a gente tem uma pirâmide, onde a base dela é, digamos, estudos com menos relevância, tá? Eu vou colocar isso entre aspas, porque nenhum estudo não é relevante, porém, cada vez mais os estudos ficam mais relevantes devido ao rigor metodológico de cada um desses estudos, tá bem? Lá embaixo, o primeiro deles seria a opinião de expert, ou seja, eu tenho o doutor fulano que fala que comer, sei lá, comer aspargos é bom para dor no estômago. Por quê? Porque ele falou que na experiência dele isso é bom. Porém, ele tirou isso da onde? A fonte dele foi a cabeça dele, basicamente. Então, como é que eu sei que ele está falando a verdade? Não dá para saber. Então, por isso que a gente bota isso lá na nossa base da pirâmide. O cara pode ser um expert, o cara pode ser um cara estudado sobre o assunto, porém ele não está se baseando em nada. Então, basicamente, ele está tirando da cabeça dele. Então, a gente não tem como levar isso muito em consideração, porém, a gente tem sim que levar alguma coisa em consideração que ele está falando, tá? Outra coisa que a gente bota lá na base são estudos em animais e estudos in vitro. O que que é isso? Tem muita gente que estuda animais, muita gente que faz estudo com camundongos, enfim, com outros tipos de raças. Estudos in vitro, que são estudos em laboratório, estudos feitos em microscópio, por exemplo, tá? Por que eles estão na base? Porque antes de a gente conseguir levar em consideração esses estudos como uma verdade absoluta, a gente tem que fazer com que esse estudo seja testado em humanos. Porque uma coisa é você testar em camundongos que são realmente muito próximos da nossa anatomia.
Mas, a partir do momento que você pega esse recurso e testa assim, em humanos, você realmente vai saber se está funcionando em humanos, ok? Até porque nós não somos ratos ainda, beleza? Então, são importantes? Sim, com certeza é importante. Para que a gente tenha uma base inicial para seguir os próximos estudos em humanos agora, para a gente ver se realmente eles são relevantes, ok? Então, essa é a nossa base, basicamente. Após isso, a gente tem os relatos de caso e série de caso, estudo de caso-controle, estudo de coorte, ensaios clínicos randomizados e revisões temáticas, tá? Pessoalmente, ok? Pessoalmente, o que eu faço? Eu tento restringir a minha leitura de trabalhos de artigos científicos entre os dois topos da pirâmide, entre ensaios clínicos randomizados, entre revisões temáticas, que são a principal fonte de evidência relevante que a gente tem hoje em dia na ciência, ok? Não vou dizer que eu não vou ler um estudo de coorte, não, eu posso ler, não tem problema. Porém, se nesse estudo de coorte eu tiver no mesmo tema um ensaio clínico randomizado ou mesmo uma revisão sistemática, eu vou dar preferência para essas coisas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre isso, rapidão. O que é o estudo de caso, então? Nada mais é do que você pegar uma pessoa, a pessoa está com gripe, eu vou ficar analisando essa pessoa. O que aquela pessoa fez? Ela espirrou tantas vezes por dia, ela catarrou tantas vezes por dia, ela, sei lá, começou a ficar verde, começou a ficar azul. Isso é um estudo de caso. Eu vou relatar isso, o que a pessoa começou a apresentar, e vou relatar isso no estudo, tá? O que é uma série de casos? Eu vou analisar várias pessoas com uma doença específica. Ah, então eu olho para um grupo de, sei lá, 10 pessoas, todas as pessoas têm gripe, ok? Então eu falo, fulano tal ficou azul, fulano tal ficou verde, fulano tal catarrou branco, fulano tal catarrou azul, fulano tal sangrou o nariz, fulano tal ficou inchado. Tudo isso eu pego, catalogo e boto no meu estudo, ok? Básico, tá? Por que ele está ali também lá embaixo da nossa pirâmide? Porque isso não envolve nenhum tipo de análise, ok? Eu estou simplesmente vendo o que está rolando e estou botando no papel, tá? O que é um pouquinho diferente do que vem a seguir, tá? A gente tem a seguir estudos de caso-controle e estudos de coorte, ok? Aqui também são os chamados estudos observacionais. O que é isso? Eu estou olhando para aquilo que está rolando e estou relatando o que está acontecendo. Porém, aqui eu consigo fazer um esqueminha de, por exemplo, controlar um pouquinho mais isso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou analisar populações expostas a alguma coisa. Então, por exemplo, eu não vou só olhar para aquela pessoa que tem gripe e falar, a pessoa está espirrando, a pessoa está tossindo, a pessoa está com o nariz sangrando, etc, tá? Eu vou olhar para aquela pessoa que tem gripe e vou ver, eu acho que se essa pessoa com gripe tomar um antialérgico, talvez a pessoa melhore. Daí eu vou olhar isso, eu vou dar um antialérgico para isso para ela, depois de um tempo eu vou ver se ela melhorou ou não, tá? Ou eu posso pegar aquela pessoa que teve gripe e pensar, opa, eu acho que ontem ou antes de ontem ela teve contato com outras pessoas com gripe. Ah, então tá. Aí eu tenho que ver se essa pessoa que teve contato com as pessoas com gripe desenvolveu gripe ou não, tá? Então essa basicamente é a diferença principal entre estudo de controle, de caso-controle e estudo de coorte. Estudo de caso-controle ele vai olhar, por exemplo, se a pessoa teve alguma coisa no passado dela que levou ela a desenvolver tal coisa. E estudo de coorte vai pegar essa pessoa que está agora, dar alguma coisa para ela e ver o que ela vai desenvolver daqui a pouco, tá? É basicamente isso aqui. Num estudo de caso-controle, por exemplo, se a gente pegar dois grupos, um com diabetes e o outro sem diabetes, tá? E para relacionar, por exemplo, o uso de cigarro dessas pessoas durante a vida, eu vou ver que o cigarro pode ou não ter levado elas a desenvolver diabetes, tá? Então, eu posso ver que todas as pessoas do grupo fumaram ou não, tais pessoas desenvolveram diabetes, tais pessoas não desenvolveram diabetes, tá? Então, digamos que eu vejo, se a pessoa fumou durante 40 anos da vida dela e ela desenvolveu câncer de pulmão, tá? Eu pego as pessoas com câncer de pulmão e vejo se cigarro tem influência. E também pego pessoas que não têm câncer de pulmão e vejo se cigarro teve influência nelas, tá bem? Enquanto que o estudo coorte, eu pego aquela pessoa que está com gripe, por exemplo, que está, sei lá, com um tipo de dor, dou uma medicação para ela e vejo se essa medicação lá na frente vai causar algum outro tipo de problema. Eu posso ver se essa pessoa vai ter uma trombose venosa periférica, eu posso ver se essa pessoa vai ter um quadro alérgico, etc.
ok? Então são dois tipos de estudos, mas repare que aqui eu comecei a deixar um pouquinho mais, como é que eu vou falar? Um pouquinho mais controlado o negócio, né? Depois disso, fica mais controlado ainda. Não é só separar os grupos e falar, não, deixa eu ver o que isso aqui vai acontecer, o que isso vai acontecer. Não. Aqui agora, nos estudos clínicos randomizados, eu vou começar a deixar o negócio um pouquinho mais profissional, digamos assim. Eu vou começar a comparar grupos, eu vou começar a aplicar alguns testes estatísticos nesse grupo, eu vou começar a aleatorizar o meu grupo. O que é isso? Não é só eu pegar uma pessoa na rua e falar, você vai fumar, que eu quero ver que da semana que vem você vai estar com câncer na língua. Não. Você vai pegar um grupo de pessoas, você vai randomizar elas, porque você vai evitar com que uma pessoa com predisposição já a isso leve já a esse tipo de problema. E você randomiza, joga em grupos diferentes e faz o teu teste. Entendeu? Então aqui fica um pouquinho mais profissional o negócio, um pouquinho mais chato de se fazer, mas muito mais confiável nesse sentido, tá? Porque às vezes eu posso pegar um grupo de pessoas que são muito semelhantes e as pessoas vão dar resultados diferentes de pessoas muito diferentes a elas, ok? Então, resumidamente isso aqui. Pego um grupo de pessoas, separo elas em dois grupos. Geralmente um grupo tratamento e um grupo controle, tá? Aqui é legal também porque eu consigo ter esse grupo controle. Então, se eu quero testar um tratamento e, sei lá, eu vou usar ozonioterapia na narina da pessoa para ver se desentope o nariz quando ela tiver com coriza, tá bem? Então eu pego várias pessoas com coriza, boto no grupo que ela vai usar ozônio para tentar desentupir o nariz dela, e o outro grupo eu não vou fazer nada, ou eu posso usar um placebo. O que é isso? Algo muito parecido com ozônio, que não seja ozônio, boto no nariz da pessoa e vejo se ela vai desentupir o nariz ou não, ok? Por que eu faço isso? Porque eu tenho que saber se o meu tratamento ele é melhor do que eu não fazer nada e melhor do que se eu fazer um placebo, ok? Para quem não sabe o que é placebo, basicamente é você usar algum tipo de tratamento que não foi feito para isso, mas mesmo assim ele dá o efeito que você espera, tá bem? É a famosa pílula de farinha. Então você pega uma pessoa que está, sei lá, com febre, dá para um grupo de pessoas um antitérmico e para um outro grupo de pessoas uma pílula de farinha, que não é para ser, não é para ser feito nada, às vezes a pessoa pode melhorar só com a pílula de farinha, tá? Isso é um efeito placebo, bem? A gente pode tirar um tempo só para falar sobre placebo, mas não vou entrar muito a fundo porque é um tema bem legal. Mas só para vocês saberem, se um estudo que vocês forem ler não tiver uma comparação de grupos com um grupo de placebo, eu nem levo esse estudo em consideração, porque se uma terapia não é melhor que o efeito placebo, ela não serve para nada. Basicamente, é a mesma coisa que você fazer, sei lá, nada na pessoa que ela vai melhorar. Tá? Então, quando você for ler um estudo, se atente bastante a isso. Bem? E a principal delas, a mais top de todas, a top da balada, que é revisões temáticas. Então, o que é uma revisão temática? Eu pego vários estudos sobre o mesmo tema, jogo um balaio. Calma aí, vou botar aqui, ó. Ah, olha. Tá vendo esse funilzão? Esse é um funil, tá, gente? O que eu pego? Eu pego esses estudos, eu defino um tema. Esse tema eu vejo a especificidade desse tema e procuro tudo que tem na literatura sobre esse tema. Vou procurar em tudo que é site, tudo que é base de dados, em tudo que é lugar, onde a gente encontra trabalhos sobre esse tema. Eu vou pegar todos esses trabalhos, jogar nesse funil. O que é esse funil? É um funil que eu consigo deixar esses trabalhos cada vez mais próximos para tentar responder a pergunta que eu estou fazendo. E a partir daí, esse funil vai me dar, sim, os trabalhos mais relevantes da área e onde eu vou ter os estudos mais relevantes para responder a minha pergunta, ok? Qual que é a vantagem, então, numa revisão sistemática? Eu vou ter uma análise de uma porrada de estudo, de vários tipos de estudos diferentes, bons ou ruins. Geralmente eu vou conseguir filtrar os estudos bons nesse sentido. O que é um estudo bom? Que é um estudo de bom rigor metodológico, um estudo que deu um pouco mais de trabalho para ser feito e foi bem feito, ok? Então, olha lá, ele utiliza de métodos específicos para aprimorar essa identificação, etc. Tá? Uma coisa bem importante que ele visa diminuir os vieses, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Diminuir viés. O que é um viés? O viés é um fator que pode influenciar no resultado do teu estudo, ok? E apresenta orientações para a prática e elaboração de política em cima do assunto. Então, por exemplo, se eu for falar que as pessoas têm que começar a tomar mais água,
porque a pessoa faz bem para a saúde dela. Onde é que eu tirei isso? Geralmente vem de uma visão sistemática, que pegou vários estudos falando sobre utilização de água para melhorar a saúde e chegaram à conclusão que sim, a água é bom para a saúde. Tá bem? E também identificar lacunas da base de conhecimento, ou seja, às vezes eu posso pegar esses estudos que falam que a água é bom para a saúde e falar, beleza, é bom, porém os estudos são muito mal feitos. Eu tenho que ter estudos melhores para isso. Então eu posso chegar nessa conclusão também. Eu posso falar, beleza, tem bastante coisa, porém eu preciso de mais estudos, mais robustos, mais difíceis para conseguir chegar num consenso. Tá bem? Então por isso que a revisão sistemática é tão top. Ele te dá vários meios de você ter uma resposta mais agradável sobre o teu tema. Ok? Ou não também, né? Pode ser uma resposta que você não goste. Enfim. Então aqui está o nosso funilzão. O segundo passo, então, para você entender um pouquinho sobre PBE, é você identificar os vieses que nós comentamos agora, tá? O que é um viés, então? O viés, basicamente, é aquilo que eu te falei. Digamos que é um desvio que vai fazer com que o teu trabalho caia por terra. Então, basicamente, eu tenho vários tipos de vieses. Desses vieses, a gente tem vários pontos que as pessoas às vezes erram, ah, na hora de você fazer um trabalho científico, tá? E uma coisa bem importante para quem quer deixar de ser trouxa é saber identificar esses vieses, tá? Por quê? Porque eu canso de ver também estudos que, sei lá, fazem um tipo de abordagem cheia de viés, e utilizam esses estudos como se fosse uma verdade absoluta. Então, por exemplo, eu uso, sei lá, técnica tal, porque, nossa, olha aqui esse estudo com 2 milhões, 2 milhões de pessoas, com 300 tipos de comparações, porém não tem uma comparação legal, não tem, ah, sei lá, um rigor metodológico tão bom. Isso enche a pessoa, enche o estudo de viés, tá bem? Então, basicamente, são fatores que podem influenciar no final, no resultado desse estudo, ser ou não fidedigno, tá ok? Para você confiar ou não nesse trabalho, tá? Então, olha lá, eles podem distorcer os resultados e levar a conclusões incorretas ou imprecisas, tá? Então, por isso que é bem importante, quando eu pegar um estudo para ver se esse estudo tem muito viés, tá? Isso é bem importante. E eu trouxe 3 exemplos principais, que é o que mais eu costumo pegar quando eu tô vasculhando esses caras que falam na internet aí, que falam de estudos específicos. O que mais tem são esses 3 tipos de viés, tá? Que é o viés de desistência, de publicação e de financiamento. Tá bem? Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre eles rapidão, tá? O que é um viés de desistência? Basicamente é quando a taxa de desistência desse grupo específico é muito alta. O que é isso? Se eu tenho uma taxa de desistência muito alta, eu tenho que entender por que as pessoas estão desistindo. Será que é porque a pessoa está tendo algum tipo de efeito colateral? Sei lá, eu faço um estudo sobre o uso de, sei lá, um medicamento para tal coisa. Só que essa medicação dá muito efeito colateral. Sei lá, a pessoa fica com dor de barriga. Aí a pessoa desiste do trabalho porque ela fica com dor de barriga, tá? E a pessoa não relata isso no trabalho dela. Ou seja, a pessoa pode sim falar que esse medicamento foi bom para, sei lá, curar dor de cabeça, porém ela vai esquecer de falar que ele dá dor de barriga, tá bem? Então isso gera um viés de desistência, ou seja, aquele grupo que estaria com um número alto de pessoas acaba ficando com um número muito menor de pessoas, tá? Então, por exemplo, ali ó, em um ensaio clínico de longo prazo sobre efeitos de um medicamento, se um grande número de participantes de um grupo desistir, isso devido aos efeitos colaterais, por exemplo, isso pode distorcer sim a percepção da eficácia do medicamento, tá bem? Então, vocês conseguirem identificar isso é importante. Como é que eu consigo identificar isso geralmente? Vou lá no artigo da pessoa, aí eu vou lá no método dele, e geralmente nos métodos do artigo tem várias caixinhas de como ele fez o recrutamento dessas pessoas. Aí eu vou lá na caixinha dele e vejo, ó, que ele analisou a pessoa em, sei lá, 2 semanas. Aí ele fez um tratamento de 4 semanas. Aí nessa caixinha tava lá, 200 pessoas recrutadas. Aí na segunda, sei lá, na primeira semana, 60 caíram fora. Na segunda semana, mais 40 caíram fora, entendeu? Mas por quê? Isso ele tem que ser informado por que isso aconteceu, né? E se ele não souber informar isso, acaba virando um viés, e isso deixa o estudo dele mais fraco, tá? Um exemplo de estudo de viés de desistência foi justamente aquele estudo que nós comentamos lá do francês sobre a utilização de cloroquina, que foi as pessoas que tiveram sintomas colaterais, como náusea, etc., ou mesmo transferência para UTI e morte,
e que não foi relatado. Ou seja, ele não levou essas pessoas em consideração para saber o que realmente estava acontecendo com a utilização da droga. Tá bem? Nossa, falta 4 minutos já. Meu Deus, essa aula não acaba mais essa aula. Beleza, gente. Vou esperar um pouquinho mais, só terminar esses outros dois fatores aqui, e daí eu encerro no próximo link, beleza? Mas só terminar aqui rapidão, tá? Outro viés importantíssimo que eu também vejo muita gente fazendo esse erro na hora de divulgar artigo científico, por exemplo, tá? Que é o viés de publicação. O que que é isso? Você pega o seu trabalho, sei lá, eu vou publicar um trabalho sobre, bom, dor na coluna, entendeu? Aí eu pego esse trabalho e procuro uma revista sobre dor de coluna, tá? E essa revista sobre dor de coluna, ela realmente publica só dor de coluna. E geralmente o que ela publica dor de coluna é falando que, sei lá, dor na coluna é ruim, né? Eu pego meu artigo que também tá falando que dor na coluna é ruim e publico nessa revista. Óbvio, porque eu tô vendo que essa revista tende a aceitar mais artigos que falam que dor na coluna é ruim, tá bem? Ou seja, eu pego essa revista e essa revista vai conseguir ter esse mesmo discernimento que o meu estudo e aí eu consigo publicar, tá bem? Então, acaba que isso pode distorcer um pouquinho a questão de, por exemplo, eu pego lá um estudo e vejo onde é que ele foi publicado, tá? Aí eu vejo que essa revista que ele foi publicada é extremamente tendenciosa. Isso também acontece bastante, tá? E nesse viés de publicação, a gente tem dois fatores bem importantes que a gente tem que sempre tomar cuidado, que é a questão de fator de impacto da revista e a questão de revistas predatórias. O que que é isso? O que que é um fator de impacto? O fator de impacto, basicamente, é o quão impactante é aquela revista para o meio que ela atua. Ou seja, eu tenho uma revista que, sei lá, a Nature, que é a revista mais impactante do mundo, digamos assim. Ela tem um fator de impacto muito alto, porque o que ela publica geralmente são coisas muito importantes para questões de ciência em si. Então é muito difícil publicar dela. Então a taxa de aceite dessa revista também é muito baixa. Isso também gera uma questão de fator de impacto. Ou seja, às vezes você pega uma revista que, sei lá, você manda o trabalho para ela, na mesma hora o revisor da revista já te aceita e fala, não, vamos publicar, vamos publicar, vamos publicar. Aí tu fica meio assim, tipo, pô, beleza, mas ele nem leu o trabalho, entendeu? Isso fica difícil, porque você tende a acreditar que ele faz com qualquer uma. Então, se o cara mandar para ele um estudo muito ruim, ele vai fazer a mesma coisa. Então, isso também não é legal, tá? Então, basicamente, o fator de impacto numa revista é o quanto ela é difícil de publicar, difícil no sentido rigoroso dele, da revista, aceitar trabalhos mais relevantes, ok? E também questão de revistas predatórias. O que que é isso? A revista, como qualquer tipo de empresa, precisa de grana para se sustentar. O que que eles fazem? Você quer publicar com a gente? Você é só pagar um valor X, que geralmente não é barato, e aí você vai publicar para nós, ok? Tá, pessoal, falta 1 minuto para terminar a sala aqui. Vamos para o outro link? Todo mundo tem acesso ao outro link que eu mandei no e-mail para vocês? Tem? Perfeito. Então, ó, eu vou parar por aqui e nós vamos para outra sala agora, beleza? Pode. Que a gente vai comer. Você está com fome? Ainda não. Peraí que eu vou ligar aqui, amor, tá? O que você acha? Hum? Tá bonito. Essa fazer muito mais de 90. Tá, vou entrar aqui, tá? Ok. Beleza, acho que eu acabei não reparando quantas pessoas estavam na outra sala. Ok.
Beleza. Eu acho que era mais ou menos esse número de pessoas, né? Tinham quase 30 pessoas, né? Ok. Então tá, gente. Vamos lá. Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui de novo. Nossa senhora, eu falei 50 minutos e não percebi. Eu tenho que parar de falar demais. Então tá, vamos lá. Então, voltando, falando sobre o fator de impacto. Então, é o quanto a revista ela tem impacto sobre o que ela publica. Então, isso torna a revista mais difícil de ser publicada. Consequentemente, o que é publicado nela é muito mais relevante. E revista predatória é aquela revista que você tem que pagar para publicar. É fácil. O cara nem olha para tua cara, nem olha para teu trabalho. Aí ele fala, ó, é $2.000 para você publicar na nossa revista. Você vai lá, paga e a revista vai publicar, tá? O que é o grande interessante disso também? O que eu canso de ver também. O cara vai lá falando, não, que eu sou muito foda, olha aqui o trabalho tal, que falou que o que eu faço é muito foda, entendeu? Aí você pega o trabalho tal, dá só um Google no nome da revista do que o cara publicou e vê que essa revista tá cheia de processo em cima dela. Que essa revista está sendo ameaçada de ser tirada do escopo de revistas científicas, que essa revista está falando que todo mundo metendo pau porque todo mundo é só pagar para publicar nessa revista. Então, assim, é bem complicado, tá? E não é difícil de ver isso, gente. É tão fácil. Você vai lá, pega o nome da revista, bota no Google, revista tal, fator de impacto, ou impact factor, sei lá. Impact factor, enfim. Cara, vai estar lá bem certinho. Então, tipo assim, não é difícil e chega a ser engraçado. Porque esses caras não percebem isso, porque não fizeram essa aula que vocês estão tendo agora, basicamente, né? Vou ver se eu vou começar a vender essa aula pra esses caras, pra ver se eu ganho dinheiro. Mas, e daí chega a ser meio ridículo. O cara acha que tá bombando, acha que tá lá, nossa, falando muita coisa boa e só fala merda, entendeu? Então, tipo, sei lá, é tão simples que chega a ser irrisório. Bem? E o último viés que tem é o chamado viés de financiamento. O que é isso? O viés de financiamento é basicamente você tem uma fonte de financiamento para o estudo, tá? E essa fonte de financiamento tem interesses secundários do seu trabalho. Secundários não, porque geralmente é o interesse principal. Então, por exemplo, eu começo a fazer um estudo sobre o uso de anti-inflamatórios em tal doença, tá? O que que acontece? Uma empresa chega para mim e fala, ô, tu vai estudar anti-inflamatório? Por que tu não usa aqui o meu anti-inflamatório? Porque ele é muito bom e não sei o quê. Só que assim, tá? Você tem que ver se esses estudos vão dar algum resultado bom, porque isso vai ser favorável para vocês e para nós também. É basicamente isso. Então você pega lá o trabalho sobre uma técnica ou algum tipo de medicação. Isso é mais comum em estudos com medicação, tá, gente? Você pega essa técnica e aí você vê lá que no final eles vão declarar o que financiou o trabalho deles. Vocês vão lá, a empresa tal de tal medicamento. Aí eles vão lá e falam, ó, nós usamos tal medicamento de tal empresa. Então isso também gera um viés que é bem perigoso, tá, gente? E geralmente quando isso acontece, essas revistas que eu falei de fator de impacto mais importante, elas já pegam bastante no pé, tá? Então, isso é um viés importante. E falando de viés de financiamento, eu tenho uma historinha bem rápida para contar para vocês, que é desse senhor aí. Não é o Leôncio do Pica-Pau, tá? Mas é um cara bem interessante. Não sei se vocês já ouviram a história dele, tá? O nome desse senhor é Dr. Edzard Ernst, entendeu? De origem alemão, porém de cidadania inglesa. Ele é professor aposentado hoje em dia, aposentado da Universidade de Exeter, na Inglaterra. E ele foi o fundador do Departamento de Medicina Complementar da Universidade de Exeter. Ok? Esse professor, o Edzard, ele, por muitos anos, desde 98, 95, não lembro agora, ele foi um dos. Ele foi, não, ele é um dos grandes pesquisadores sobre terapia complementar. O que é terapia complementar? São terapias que fogem do escopo da terapia convencional, digamos assim, tá? O que ele estudava bastante? Ele estudava bastante Reiki, ele estudava bastante acupuntura, ele estudava bastante terapias cognitivas. Eu esqueci o nome agora. Enfim. Mas ele utilizava basicamente estudos com terapia complementar.
O laboratório onde ele trabalhava, no departamento que ele trabalhava, sempre recebeu muito fomento, sempre recebeu muita grana de investidores interessados no trabalho dele. O que é isso? Pessoas que gostam de terapia complementar e que achavam que ele, por ser um grande pesquisador, iria encontrar vários resultados positivos da terapia complementar. Qual foi o grande problema? Que quanto mais estudos ele fazia, quanto mais estudos de grande porte, estudos muito bons, estudo muito robusto eles fazia, menos resultado ele achava para terapias complementares, tá? E todas elas que ele estudava, ele não achou nenhum tipo de resultado bom para as terapias, tá? Qual foi o grande problema? O financiamento que ele recebia para fazer esses estudos, ele vinha do governo britânico, do governo inglês. Mais especificamente, de um homem chamado Príncipe Charles, ou hoje também conhecido como Rei Charles III. Rei Charles, ele é um adepto da terapia complementar, tanto é que agora ele recentemente foi diagnosticado com câncer e ele está fazendo tratamentos alternativos para o câncer dele. Ele se recusou a fazer radioquimioterapia porque diz ele não acreditar nessas coisas, mas o que ele acredita é na terapia complementar que ele faz uso, que se eu não me engano se são chás ou tipo umas garrafadas que ele toma, enfim. O Charles não gostou dos resultados que o Dr. Edzard estava tendo com os estudos dele, então ele simplesmente decidiu cortar o Edzard. Tem uma história um pouco mais longa, tá? Que eu não vou ficar me delongando aqui, mas basicamente ele cortou o fomento que ele fazia à pesquisa do Edzard devido a não dar resultado que ele esperava, tá? Então, sim, isso acaba virando um grande viés financeiro no sentido de você não pode mais estudar o que você estuda, porque você não tem mais quem pague para isso, ok? Ele tem até uma autobiografia, o Edgar Ernest, quem quiser tenha, se eu não me engano, tem disponível online, acho que dá no Kindle deve ter também, que é bem legal, tá? É um cara que vale muito a pena parar para saber um pouquinho mais da história dele, tá? Enfim, só um detalhe para vocês, porque vocês veem como a questão financeira influencia também na questão da demanda de estudos. E ele é um cara que não se vendeu, digamos assim, para pessoas que pagavam o estudo dele, tá? Ele simplesmente publicou o que realmente acontecia no estudo, que foi não achar nenhum tipo de resultado positivo, ok? E o terceiro passo para começar o terceiro e último passo que eu vou falar hoje, para você a começar a falar de PBE, é saber onde procurar, tá? Aqui é o mais rápido de todos. Eu vou passar para vocês três locais básicos onde você pode procurar. Ah, vi o cara falando na internet que, sei lá, tomar cachaça com açúcar é bom para tosse, entendeu? O que você vai fazer? Você vai numa dessas três bases de dados, que eu sempre gosto de trabalhar com elas. Eu recomendo sempre tu ir primeiro na PubMed, que é a mais fácil de tu usar, a mais simples, a mais aberta. Você vai botar lá, é em inglês, tá, gente? Tudo em inglês aqui. Ah, cachaça and sugar para dor de garganta. Aí você, você escreve lá e vê o que tem de evidência. Essas bases de dados vão te dar o que tem de melhor evidência, o que tem de mais novo na evidência sobre o tal assunto que você está pesquisando, tá? E é muito fácil de ver isso. Também muito fácil mesmo, tá? Então, fulano tá lá falando que tem uma terapia que faz isso, isso e isso e é bom para tal coisa. Pega a nanoterapia, pega o que ele está estudando, digita no PubMed e vê o que tem de trabalho sobre o assunto, ok? Então, assim, não tem erro, não tem segredo, é muito fácil, tá? Então, resumidamente, gente, para encerrar a aula de hoje, tá? Que eu já falei demais para conta. Como deixar de ser trouxa? Resumidamente, alguns passos simples, tá bem? Primeiro deles, não existe terapia infalível, como nós já falamos, tá? Se uma terapia ela é 100% eficaz, como diz a pessoa, ou ele tá mentindo, ou ele tá superestimando o efeito dela, tá bem? Então não existe isso. Então, se o cara falou que era infalível, já para de escutar, já deleta e já xinga ele na chincha, porque ele tá falando merda, tá bem? Segundo passo, confira se o guru cita trabalhos científicos. Se não, nem perde seu tempo, tá? É o que a grande maioria faz. Eles falam da boca pra fora, não cita nada, não fala de onde ele tá tirando isso, não sabe se é da cabeça dele, se é da mãe dele, se é da tia dele, se é do cachorro dele, se é, sei lá, do trabalho da escola dele. Enfim, se nem citar de onde ele tá tirando, já para de escutar, porque não vale a pena, tá?
Observe o tipo de estudo que está sendo citado. Então, nós falamos de vários, né? Como nós já falamos na aula de hoje. Tem relato de caso, a gente tem aquele estudo clínico randomizado, a gente tem aquela revisão sistemática. Se o cara falou que a técnica dele é top e no estudo que ele está citando é um relato de caso, por exemplo, você já começa a dar risada porque é um cara que não sabe o que está falando. Entendeu? Que é aquela coisa da menor evidência possível. Ok? Esses dias mesmo eu vi um vídeo sobre um cara falando de alguma alimentação, de algum alimento que era muito bom para tal coisa, e ele fala, não, foi comprovado porque nesse estudo aqui ele mostrou. Aí eu peguei o título do estudo e vi assim, no final, in vitro. O que é in vitro mesmo? É aquela pessoa que pega, faz ali no microscópio e vê o que está rolando ali dentro, tá? É testado em humanos ainda? Não. Então, não dá para comprovar isso com estudo in vitro, tá bem? Então, são detalhes, porém, às vezes o cara cai. Às vezes acontece muito do cara botar o print do estudo, tipo Jequiti. Você tá ligado, Jequiti? Lá do SBT, do Silvio Santos? O cara faz um pá, aí pá, apareceu, saiu. Pá, apareceu, saiu. Não dá nem tempo de pausar o vídeo pra tu conseguir ver o que tá rolando ali. Mas se você conseguir pausar, você vê que tipo de estudo é aquele, ok? Se for uma revisão semática, um estudo clínico randomizado, beleza, você vai lá, acessa o artigo dele e vê se tem viés, vê se ele foi bem feito, ok? É óbvio que você já vai ter mais ou menos só com a aula de hoje não vai conseguir ter esse olhar tão clínico para esse estudo ainda, tá? Mas quem sabe mais pra frente, a gente conversando mais sobre o assunto, vocês consigam ter um pouquinho mais de critério nesse sentido, tá? E caso ele citou esse trabalho, peça para o teu guru encaminhar esse trabalho para você ou procura por conta própria, tá bem? Ô, guru, vem cá, tu falou do tal trabalho, tu consegue me encaminhar ele? Às vezes ele só pegou um print daquele trabalho que ele achou bonito, ou provavelmente o que mais acontece, ele só leu o resumo do artigo e usou aquilo para falar que é verdade absoluta. Não. Se o cara nem teve o trabalho de ler o trabalho por completo, então, infelizmente, ele tá falando bobeira, tá bem? E é o que acontece bastante, tá? Ou o cara cita o trabalho científico de forma errada, que ele não soube interpretar, ou o cara nem cita e fala que tudo isso é balela, tá bem? Então, enfim, cuidado com isso. Por fim, se você conseguiu acessar isso tudo que ele está citando, procure possíveis vieses, tá? Vê se não tem algum tipo de viés de financiamento, que acontece bastante, se não tem algum viés, enfim, viés de coisas básicas, entendeu? Que é fácil de detectar, só na leitura básica do trabalho, tá bem? Isso é tão tranquilo de achar que chega a ser irrisório, tá? E por último, cuidado com as pseudociências, tá, gente? O que eu mais vejo na rede social é isso, pseudociência. O que é pseudociência? É o cara falar que uma técnica, ela tem muito estudo em cima disso, é uma técnica que é muito boa, que é muito comprovada cientificamente, porém, quando você pega para estudar essa técnica, ela não tem nenhum tipo de comprovação. E a pessoa fica batendo na tecla, a pessoa vive divulgando isso, e as pessoas começam a achar que isso é muito bom, quando não é. Isso acaba virando uma pseudociência, né, gente? Então, cuidado, é o que mais tem na rede social hoje em dia. Beleza? Seguindo esse espaço, acredito que vocês conseguem muito bem diferenciar quem está falando a verdade ou não. E, principalmente, quem vale a pena escutar ou mesmo até gastar dinheiro falando sobre isso, tá? Então, não vai querer pagar sei lá, R$ 2.000 um cara que não segue nem as bases do que nós estamos trocando ideia hoje, tá? Se o cara, sei lá, tem uma mínima base disso e tá cobrando, sei lá, R$ 2.000 nisso, ainda assim dá para se pensar. Mas tem muito cara bom, cara, que vocês conseguem ter acesso, que tem toda essa base teórica, que também consegue trazer isso para prática, que não cobram nem um terço do que esses caras estão falando. Se vocês quiserem precisar de ajuda, alguma coisa assim, vocês podem falar comigo também. Ah, ô Victor, achei esse cara aqui tá falando de uma técnica muito louca, esse cara para mim parece muito bom. Dá uma olhadinha, não fiquei confiante, não sei, não consegui ver algum viés, alguma coisa assim. Aí eu consigo dar uma olhadinha. Isso aí nós também para se ajudar. Beleza? Então, acho que é isso. Obrigado então pela atenção de todos vocês nessa noite. Nossa Senhora, já é quase 9 horas da noite. E é isso aí. Pessoal, alguma dúvida? Falei demais? Nossa, até eu tô cansado. Dúvidas? Ah, que bom. Quer dizer que foi bem claro. É isso aí. Então tá, turminha. Então, vou agradecer então vocês ficaram até aí, tá?
Qualquer coisa que vocês precisarem, mandem mensagens, tá? Provavelmente na próxima semana eu devo postar mais alguma coisinha, talvez uma outra aulinha, tá bem? Fiquem ligados e aí nós vamos conversando. Beleza? Valeu, meu povo. Até mais. É bom que o pessoal não dormiu na aula, que bom. Deixa eu ver, quem saiu por último é porque tava dormindo na aula. Ô, professor, consegue ficar um pouquinho mais? Claro. Aí eu vou falando. Ô, professor, eu Oi. tô com um paciente aqui, vulgo meu pai, que ele tá com bastante dor no ciático. Ele provavelmente, na verdade, uma vez ele caiu do cavalo, tá? Hum. Começando desde o começo. E ele quebrou o cóccix. E daí, É. toda vez que ele faz um esforço maior, ele sente dor. Só que dessa vez tá irradiando, principalmente pro lado esquerdo, ali para a nádega e para a perna. Então, provavelmente seja algo relacionado ao ciático. Hum. E daí eu pensei, eu dei uma pesquisada, vi em ultrassom e laser, só que eu não tenho nada ainda aqui de equipamento. Aham. O que que eu faço? Então, geralmente cóccix não tem relação com ciático, porque é bem distante, assim, a raiz nervosa do cóccix em si. A não ser que ele tenha, sei lá, quebrado o cóccix deslocou até o ciático dele, entendeu? Mas eu acredito que não seja o Não, caso. Mas nesse sentido, tá com bastante cara de ser uma coisa mais mecânica mesmo. Ele tem, tipo, sintomas só numa perna, ele tem formigamento de dedos, perde força. não, só dor mesmo, principalmente. Primeiro estava só no glúteo, no lado esquerdo, e Uhum, agora daí tá irradiando mais para a perna mesmo, sabe? Mas uhum, não, mas é só dor, não é nada assim uhum. de. Às vezes só com uma terapia manualzinha tu já consegue resolver, Gabi. Só dá uma liberada ali, uma massageada local, instruir a fazer água quente. Ele tá trabalhando, trabalha de pé, como é que é? Ele trabalha no sítio, sim, tá Hum, trabalhando, mas que nem hoje ele foi consultar, ele teve que fazer uma beta 30, sabe? Aquelas tá, aquelas mais fortinhas. injeção lá do. Sim. É. Ele tá. Eu tava fazendo com aqueles cremes, sabe, massajadores, tava tentando. Só que assim, tem dias que é muita dor, assim, que ele nem me deixa encostar, e Uhum, tem dias que daí ele me deixa, sabe? Só que mesmo assim ele continua com dor. E entendi. não, isso já faz quantos mãe? Uns 20 dias? Faz tempo já. Faz tempo, E é. não, E tá bem e agudo não ainda. só, sabe, não diminuiu. Uhum. Tem que fazer algum tipo de movimento específico? Tipo de extensão de coluna ou flexão de coluna? Tem- Teria que avaliar. Eu vou te mandar aquela aulinha de dor lombar que eu tenho, que daí tu Tá? consegue avaliar para ver se tem algum movimento que piora o sintoma dele. Tipo, se na extensão piora, se na flexão piora, se na rotação, nas inclinações. Daí se tiver alguns momentos que piora, às vezes tu consegue trabalhar esse movimento para ele meio que dissociando nesse sentido. Mas às vezes uma terapia manualzinha vai resolvendo, só que o problema é que geralmente quando a pessoa trabalha muito de pé, e como ele trabalha na roça, que é uma coisa pesada, é Sim. mais complicado. Então teria que se instruir, fazer todo dia, fazer esses movimentos certinho, bastante alongamento, compressa quente, fazer isso todo dia, entendeu? Até aí diminuir o sintoma. Tá, vou falar pra ele daí, fazer também. Uhum. Ó, o Pedro tá ajudando aí também, ó. Falou que alongamento piriforme é uma boa. Alongamento piriforme é uma boa. Às vezes pode ser só uma síndrome piriforme também, teria que avaliar, Tá. né? Mas vê, eu vou te mandar. Me lembra depois lembra no WhatsApp ali que eu já te mando a aula. Daí tu dá uma olhadinha certinho de como fazer os testes de extensão, flexão, etc. Pra você ver que se algum deles dá uma ajudada. Tá, ótimo. Beleza? Obrigada. Então tá, valeu. Tá, ô, e a formatura? Quando é que é? Dia 12 de abril. Já recebi o convite já. Fiquei sabendo? É? Vamos, né? Quê? Eu vou fazer com a Camila. Vamos pra janta, né? Uhum. Falei pra ela, ó, que a janta até posso pagar, mas a cachaça eu não pago não. Ah, não, vai dar boa, vai dar boa. O Então problema é que é tá. muito longe, né? Só dia 12. Mas tudo bem. Tudo certo, tudo certo. Sim.
Mas então tá, vai me falando, me lembra no WhatsApp ali que eu já te mando, beleza? Já te mando ali. Então tá. Obrigada. Valeu, valeu. É isso aí, gente. Pedrão, vai ficar pro podcast aí? Então tá. Valeu, meu querido. Gostou? Então tá. Valeu, valeu. A gente se fala então. Falou. Ai, ai.